Amado Pai Universal, fonte de vida e do amor infinito, santificado seja o teu nome em cada coração. Te agradecemos por nossas vidas e por todas as oportunidades de fazer a tua vontade. Pai de misericórdia, guia-nos pelos caminhos da verdade e fortalece-nos na fé e na confiança do teu amor infinito. Se tropeçarmos, que o teu Espírito nos levante. Se duvidarmos, que a tua luz nos esclareça. Ajustador divino, presença silenciosa do Pai dentro de nós. Seja paciente com as nossas falhas, mostra-nos o caminho que nos leva ao paraíso, para que a nossa vontade se una à tua e possamos crescer na tua semelhança. Espírito da verdade, abra os olhos de nossos irmãos e irmãs para que vejam com clareza o reino que está dentro deles. Ensina-nos a amar sem medida, a servir sem esperar recompensa e a viver cada dia na alegria de sermos filhos de Deus. Pai, que a tua vontade seja feita na terra assim como no céu, e que um dia possamos todos nos reunir na tua presença, na luz e na glória do teu eterno amor. Amém. Amém. Obrigado, Chuchu. Tudo bem, pessoal. Então, hoje nós vamos continuar com a leitura lá daquele documento que nós estamos lendo, que é o 175, né? Jesus em Jerusalém, já se aproximando dos últimos dias da sua vida na carne aqui, né? Então, vamos lá. Hoje tem um texto bastante interessante para a gente estudar, e fala justamente das dificuldades que nós temos de nos desvencilhar das ideias pré-concebidas. E então, Jesus fala disso hoje também. Vamos lá. Quem vai nos ajudar? Nós estamos hoje, então, nesse documento 1752, a condição individual dos judeus. Posso ajudar, até porque eu tinha uma visão errada antigamente com relação aos judeus, porque eu pensava como é que eles puderam, né, rejeitar a vinda do Cristo, né, rejeitar Jesus que estava ali do ladinho dele. E quando eu li pela primeira vez esse documento, esse tópico desse documento, alguns anos, sei lá quando foi, isso me deu um alívio, assim, até, porque assim como no judaísmo, né, em todas as religiões existem pessoas boas e pessoas más, pessoas interesseiras e pessoas fiéis, né, com fé. Então, quando eu li isso, essa a primeira vez, isso me deu uma paz, assim, os homens, alguns homens do Sinédrio, alguns sacerdotes, alguns saduceus, realmente foram muito ruins, muito maus, muito cruéis, e talvez nem tenham sobrevivido, né? Tenham sido extinguidos. Mas o judeu normal, que não compactuou com isso, e os que vieram depois, né, a descendência deles, não deve pagar por esses erros. Então, gostaria de ler porque esse documento foi importante para mim. Vamos lá, obrigado. Sueli, só recordando que 14 membros do Sinédrio abandonaram o Sinédrio. Isso, então, tem gente Então, boa em todos os não é lugares. algo dos judeus, é algo Aham, de pessoas com mente estreita e que não realmente tinham a recepção da palavra. Eles se endureceram, de uma maneira estúpida. isso mesmo. Você pode compartilhar, amor, o documento? Está ali o documento compartilhado, Para mim, não. não? Eu Não. estou vendo.
Vocês estão vendo? Eu não estou. Sim, estou vendo a tela. Eu Para estou. mim, tá. Eu acho que se você deixar de compartilhar e compartilhar de novo, talvez apareça. Vamos lá, então. Agora sim. Tá bom. A condição individual dos judeus. O fato de que um dia os líderes espirituais e educadores religiosos da nação judaica tivessem rejeitado os ensinamentos de Jesus e conspirado para provocar a sua morte cruel, de nenhum modo afeta a condição de qualquer indivíduo judeu perante Deus. E isso não deveria levar aqueles que se professam seguidores do Cristo a manter preconceitos contra o judeu como um semelhante mortal seu. Os judeus, como uma nação, como um grupo sociopolítico, pagaram plenamente o terrível preço de rejeitar o príncipe da paz. Há muito tempo eles deixaram de ser os portadores espirituais da verdade divina para as raças da humanidade. Mas isso não se constitui numa razão válida para que o indivíduo descendente desses antigos judeus deva ser levado a sofrer as perseguições que têm sido feitas a eles por professos seguidores intolerantes, indignos e fanáticos de Jesus de Nazaré, pois foi ele próprio um judeu por nascimento. Muitas vezes, essa perseguição e esse ódio desmedidos aos judeus modernos, tão contrários ao modelo crístico, findaram no sofrimento e na morte de alguns indivíduos judeus inocentes e inofensivos, cujos antepassados, nos tempos de Jesus, aceitaram de coração o seu evangelho e morreram sem vacilar por aquela verdade em que acreditavam tão sinceramente. Que arrepio de horror passa pelos seres celestes quando eles observam os seguidores professos de Jesus dedicando-se a perseguir, a atormentar e mesmo a assassinar os descendentes mais recentes de Pedro, Filipe, Mateus e outros judeus palestinos que tão gloriosamente entregaram as suas vidas como os primeiros mártires do Evangelho do Reino Celeste. Quão cruel e irracional é obrigar crianças inocentes a sofrer pelos pecados de seus progenitores, por delitos que elas ignoram totalmente e pelos quais elas não poderiam de nenhum modo ser responsabilizadas. E cometer tais atos perversos em nome de alguém que ensinou os seus discípulos a amar até mesmo os próprios inimigos. Tornou-se necessário, nessa narrativa da vida de Jesus, retratar o modo com o qual alguns dos seus compatriotas judeus rejeitaram-no e conspiraram para provocar a sua morte ignominiosa. Mas gostaríamos de advertir a todos que leem essa narrativa que a apresentação de um tal relato histórico de nenhum modo justifica o ódio injusto, nem perdoa a atitude mental sem equidade que tantos cristãos professos têm mantido para com os indivíduos judeus durante muitos séculos. Os crentes do reino, aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus, devem cessar de maltratar o indivíduo judeu como se ele fosse culpado pela rejeição e pela crucificação de Jesus. O Pai e o seu Filho Criador nunca deixaram de amar os judeus. Deus não tem preferências por pessoas, e a salvação existe para todos os judeus, como também para os gentios. Obrigado, Sussu. Obrigada. Muito bom. Alguém quer manifestar aí? Henrique, Ué, boa noite a você e a todos que estão aí. Eu entrei atrasado. bem-vindo. Lembrando a todos que esse documento foi escrito antes do Holocausto, não é verdade? Esse documento foi escrito antes do Holocausto de Jesus, na cronologia do Não, é o documento. Holocausto dos Judeus. Não, o Holocausto da Sim. Segunda Guerra Mundial.
Ah, da E Segunda Guerra Mundial, Sim, sim. os documentos foram, em teoria, finalizados em 1934. Então, tinha É, tudo não, local. porque o documento fala alguns judeus sofreram, eles não tinham passado pelo Holocausto ainda. Então, Não, o não, não documento. tinham, não tinham, mas vamos se lembrar que teve a Inquisição na Europa, onde muitos judeus foram expulsos da Europa. E se você for em lugares, por exemplo, na Espanha, você tem vários bairros de judiciaria, são chamados de judiciaria, onde o pessoal era relegado, ficava um tanto ilhado, era bem maltratado. Se você for ver, perseguição contra judeus é uma coisa muito antiga, de vários momentos diferentes. Vamos dizer que no caso da Alemanha, no Holocausto, foi um ápice que teve ali. Eu acho que foi o modo mais terrível, né, desse tipo de perseguição, mas as perseguições existiam de muito tempo, de muitas maneiras diferentes, inclusive muito do que pessoas creem hoje, por exemplo, que os judeus dominam o mundo, vem de um livro chamado O Protocolo dos Sábios de Sião, que foi um livro encomendado para fazer a cabeça de pessoas contra os judeus, tá? Então, esse tipo de perseguição é algo muito antigo, muito mais antigo do que a Segunda Guerra. Sim, mas eu quis dizer que uma aniquilação em massa só houve depois Sim, do, de ter sido escrito esse documento. sim. sim, sim mesmo. Mas acho que os reveladores já podiam antever o que ia acontecer, né? Ah, provável. É, então, tudo bem. Oi, Lilian. Não, inclusive, a própria Igreja Católica, né, ela perseguiu os judeus e na idade, em 1500, mais ou menos, 1500, 1600, eles tinham que se converter, eles não tinham outra, a Inquisição, né, como o Caio falou, eles não tinham outra alternativa, ou eles se convertiam, ou eles iam para a fogueira, ou então então a perseguição sempre houve. É a impressão que dá que até hoje, né, há essa perseguição, e, Eles e tinham eles que ainda mudar estão espalhados por todo o mundo, né, sofrem bastante. teriam que mudar os nomes, muitos nomes no Brasil que tem a ver com árvores, plantas, né? Pereira e vários outros eram nomes de ex-judeus que tiveram que abandonar, judeus que se converteram, né, convertidos, né? E tem muita história de judeus fugindo da Europa, inclusive uma das primeiras sinagogas da América, eu acho que a primeira sinagoga da América foi no Nordeste do Brasil, de um grupo que veio se instalou, não sei se foi no Recife, um lugar assim, e depois saíram fugidos e foram para Nova York e fundaram Nova York. Então é um negócio muito antigo mesmo, essa perseguição. Verdade. É por isso que eles falam já ali, né, naquela época, em 1935, 34, 35, que, que não deveriam parar com essas perseguições, né? Não deveriam ficar acusando ainda os judeus disso, daquilo. Inclusive, certas coisas até nas escolas não passam do sofrimento que eles tiveram. Até eu passei em alguns grupos, mas uma história muito triste, que tinham os guetos dos judeus na Polônia, né? Eles eram obrigados a viver em guetos e passavam fome, e lá eles morriam de fome, que era dado rações para eles de alimentos assim, tipo 200 calorias por pessoa, imagine, né? Então era assim, uma coisa
Muito triste, eles morriam de fome mesmo, nesses guetos. É isso aí. Um aspecto interessante, os reveladores aí, com sabedoria e propriedade, nos falam da gente que a gente não deveria perseguir os judeus, culpá-los de uma maneira generalizada, tudo o que aconteceu. Mas a gente também vê em outros lugares aí dos ensinamentos, os reveladores nos falam que o erro de um irmão, de uma pessoa, afeta a toda a humanidade. Não, não tem como impedir que o mal praticado por uma pessoa, de uma maneira ou outra, chegue em todos os cantos do planeta, né? É, no caso dos judeus aí, lógico, afetou principalmente os judeus, mas quanta gente não deixou de poder aproveitar os benefícios de ter um Jesus aclamado, com toda a glória dele. Se esse pessoal do Sinédrio efetivamente tivesse recebido Jesus como deveria ter sido, né? Então, é só um complemento aí, mas de fato a gente tem que pensar bastante e não responsabilizar as pessoas pelos seus antepassados ou coligados de alguma forma. Muito bem. Alguém quer acrescentar alguma coisa aí? Eu queria, Vamos eu só queria acrescentar que a gente se lembrar bem aqui, né? Não foram os judeus como nação que rejeitaram Jesus, inicialmente, foram alguns membros do Sinédrio que fizeram toda uma mentira e uma ação para culminar no que aconteceu, inclusive criando mentiras. Se lembre bem que uma das acusações que os membros do Sinédrio fizeram para que Jesus fosse condenado por Roma foi que Jesus não instruía os seus seguidores a não pagar os impostos. E Jesus nunca fez isso. Então, a gente pode falar que Jesus foi uma das primeiras vítimas de fake news, né, de muitos anos atrás. É verdade. Vocês verem como é penoso, né? É isso que a gente vive hoje, tá? Então, eu acho que todos os injustiçados, todos os que são pegos, ou acusados com mentiras, conseguem ter em Jesus uma referência, né? Do que é ser É acusado justamente. verdade. Oi, Bom, Aélio. Boa noite a todos. Boa Ainda que noite. o texto que a gente leu agora não fale especificamente sobre isso, mas é bom, para contextualizar, relembrar que até nos dias de hoje se discute efetivamente quem foi o responsável pela crucificação de Jesus. Um grupo entende que foram os judeus, por tudo que é conhecido da história, que o levaram até Pilatos. Mas vale lembrar também, isso não é apenas uma curiosidade, que os judeus estavam sob servidão, sob a suzerania dos romanos. Ou seja, eles não tinham autonomia administrativa, política, para matar ninguém. Se efetivamente Pilatos tivesse dito: eu absorvo e vocês vão para casa
chorar nos travesseiros, efetivamente não teria havido a crucificação. Então, essa história de quem é que matou Jesus? Foi os romanos, que afinal foram soldados romanos quem o levaram do cativeiro até o monte. Foram os soldados romanos quem o pregaram ele na cruz. Foram os soldados romanos, enfim, que aplicaram a ordem de execução. Enfim, os judeus são responsáveis como mandatários, eles são responsáveis. Enfim, quem é realmente responsável pela morte de Jesus? Mas o texto aqui, como ele é muito abrangente, vale lembrar que os judeus, como povo, como nação, prevaleceu na Palestina diante de povos por muito tempo. Eles foram realmente poderosos. Vale lembrar Davi, vale lembrar Salomão. Eles foram um povo poderoso que dominou politicamente toda a Palestina. E ao tempo que eles dominaram a Palestina, eles criaram ódios, e avançaram nas idades, chegando até nossos dias. A gente, quando ouve, então, essa encrenca dos palestinos contra os judeus, essa briga que não se resolve de jeito nenhum, faixa de Gaza, Cisjordânia, etc., etc., a gente tem a ideia de estar falando de uma coisa recente, quando a coisa vem lá de trás, lá de longe, etc., etc. Bom, depois da morte de Jesus, houve uma perseguição efetiva aos cristãos, aqueles seguidores, aqueles descendentes diretos dos apóstolos citados. Houve uma perseguição terrível. Isso foi até o século IV, quando o Império Romano, pela mão do imperador Constantino. Mas apenas aqui para acrescentar Aélio, informação, que o assunto é muito mais abrangente, o assunto é Aélio, mais antigo. Diga. a sua voz está muito baixa. Falar mais Ah, perto do microfone. Muito obrigado, Aélio. E depois quiser voltar, fique à vontade. Bem, alguém mais quer se manifestar sobre esse texto? Eu só queria completar assim, uma lembrança que Jesus foi judeu, né? Então, a gente, lembrando disso, também tem uma compaixão por todos os judeus aí que fazem parte aí da história. Exatamente. Só um complemento aí. É. Muito bom, Egli. Então, vamos continuar aqui a nossa leitura, né? E vamos falar da fatídica reunião do Sinédrio que decidiu sobre a morte de Jesus. Quem vai nos ajudar aqui com a leitura? Posso ajudar? Boa, Lília, muito obrigado. Não. A fatídica reunião do Sinédrio. A mais fatídica reunião do Sinédrio foi convocada para as 8 horas dessa noite de terça-feira. Em muitas ocasiões anteriores, essa Corte Suprema da nação judaica havia informalmente decretado a morte de Jesus. Muitas vezes esse augusto corpo dirigente havia determinado colocar um paradeiro na sua obra, mas nunca antes haviam eles resolvido colocá-lo na prisão e provocar a sua morte a todo e qualquer custo. Era um pouco antes da meia-noite dessa terça-feira, 4 de abril, do ano 30 a.C. Acho que é depois, né? Deve ser. Sim, Quando o deve ser. Sinédrio, quando o Sinédrio, como estava então constituído, votou unânime e oficialmente, decidindo impor a sentença de morte tanto a Jesus quanto a Lázaro. Essa foi a resposta ao último apelo do mestre aos dirigentes dos judeus. E tal apelo havia sido feito no templo, por ele,
apenas umas poucas horas antes e representava a reação de ressentimento amargo deles para com a última acusação vigorosa de Jesus a esses mesmos sacerdotes principais, saduceus e fariseus impenitentes. A aprovação da sentença de morte, antes mesmo do julgamento, dada ao Filho de Deus, era a réplica dada pelo Sinédrio, a última oferta de misericórdia celeste, jamais estendida à nação judaica como tal. Desse momento em diante, os judeus foram deixados a sós, para que terminassem o seu breve e curto tempo de vida nacional entre as nações de Urântia, plenamente de acordo com a sua condição puramente humana. Israel havia repudiado o filho do mesmo Deus que fizera uma aliança com Abraão. E assim, o plano de fazer dos filhos de Abraão os portadores da luz da verdade para o mundo havia sido abalado. A aliança divina havia sido anulada. E o fim da nação hebraica aproximava-se rapidamente. Os oficiais do Sinédrio receberam a ordem de prender Jesus cedo, na manhã seguinte. No entanto, com instruções de que ele não deveria ser detido em público. Foi-lhes instruído que planejassem pegá-lo secretamente, de preferência à noite e de maneira repentina. Compreendendo que ele poderia não voltar naquele dia, quarta-feira, para ensinar no templo, eles instruíram a esses oficiais do Sinédrio que o trouxessem perante a alta corte judaica um pouco antes do meio-dia, da meia-noite da quinta-feira. Muito bem. Obrigada. Obrigado, Lilian. Comentários? Eles falam por duas vezes, né, que ali que Jesus, que é essa nação que eles tinham feito, né, a aliança com Abraão, e que essa aliança tinha sido abalada, porque eles não seriam mais os portadores da luz da verdade, né, que a aliança havia sido anulada e que eles foram deixados sozinhos com os seres humanos, dá a entender aqui, vamos dizer assim, por que eles foram deixados sozinhos. Nesse momento, será que o ajustador do pensamento abandona aquele grupo que já decretou a morte de Jesus ali, a captura e morte dele? Nós não sabemos se eles tinham um ajustador do pensamento, né? Esses membros do Sinédrio ali. Naquela época da chegada de Jesus entre nós, até então, não todos recebiam um ajustador do pensamento. Sempre lembrando que a distribuição ou o evento da vinda do ajustador do pensamento para todos os urantianos se deu a partir da presença entre nós do Espírito da Verdade. Ou seja, nós não tínhamos passado por esse evento ainda. Então, eu arriscaria dizer que, nesse momento, nós continuávamos ali naquele povo todo, na, no mundo todo, com aquela situação de que não todos recebiam o ajustador do pensamento, a não ser que fizessem por merecer, por um mérito próprio, ou qualquer coisa assim, né? Então, é difícil a gente saber se esses membros do Sinédrio tinham ou não ajustador do pensamento. E mais difícil ainda avaliar se eles tinham deixado esses cidadãos porque resolveram crucificar Jesus, né? Então, sei lá. Mas é curioso a gente ver
maneira como o Sinédrio se comportou, né? Diz, olha, nós temos que acabar com o indivíduo, condenou ele à morte antes de ter o julgamento, e vamos prender esse cidadão, mas olha, toma cuidado, não vamos prender ele em público, porque vai dar ruim, né? Vamos fazer isso escondidinho, né? De maneira que quando perceber, ele já está morto, acabou, né? É, Assim, na verdade, eles tinham medo dessa influência de Jesus junto ao público, né? Tem alguém falou alguma coisa? O a Caio, cara? Isabela, Não. a Sim, Isabela levantou a mão. sim, Isabela, diga lá. Boa noite. Desculpe ter Boa chegado noite. atrasada. Bem-vinda. Obrigada. Lilian, pelo que eu entendi, o fato dos judeus matarem Jesus, mesmo que não tenha sido todos, alguns, eles foram abandonados é, espiritualmente, digamos assim, pela equipe de Jesus, vamos dizer assim. É isso? É, não, não acho que tenha sido isso, Isabela. Havia uma tradição, uma aliança, onde Deus se manifestava para o povo através dos profetas. E esses profetas que se arvoravam como sendo instruídos e guiados por Deus, boa parte deles era ali da raça dos judeus, né? Da etnia dos judeus, é o caso de Abraão, por exemplo. Então, quando houve essa rejeição a Jesus, o que eu entendo que os reveladores estão colocando aí nesse fato é de que essa aliança de Deus com o povo judeu estaria prejudicada, estaria rompida. Não porque Deus falou assim, olha, vocês não são mais meus filhos, mas porque os judeus rejeitaram. Estamos falando dos judeus aqui de uma maneira generalizada, evidentemente está mais ali no Sinédrio. Os judeus rejeitaram a, a ligação estabelecida que trazia dentro de si o Filho de Deus. Então, assim, o povo negou o Filho de Deus ali, os membros do Sinédrio negaram o Filho de Deus. Então, quem rompeu a aliança foram os judeus, foram os membros do Sinédrio, não foi Deus. Deus estava ali, e tanto que os reveladores depois falam, ó, Deus não faz acepção de pessoas. E ainda hoje, eu tenho certeza que o nosso Pai considera a todos os judeus, e a todos os homens, como potenciais filhos seus. Não faz acepção nenhuma, discriminação nenhuma. Mesmo nesse caso em que houve essa decretação da morte de Jesus, né? A gente não pode esquecer que Jesus lá na cruz, ele, antes de morrer, falou, ó Pai, perdoa esses homens porque eles não sabem o que eles fazem. Então, o próprio Jesus tentou interceder ali, um gesto de amor, compreendendo a ignorância, o erro das pessoas. A gente começou o nosso bate-papo hoje aqui um pouco antes de vocês chegarem. Nós estávamos falando justamente da dificuldade que a gente tem de assimilar a revelação do nosso Pai. Nós sempre temos uma tendência a misturar a coisa nova, a revelação, aquilo que nos é trazido,
com as experiências que nós temos do nosso passado, aquilo que nós construímos para nós mesmos, né? Então, essa mudança desses dogmas, desses conceitos, dessas ideias, leva tempo para sair. Então, parte desses erros foram cometidos por isso, né? Os caras se achavam o bam-bam-bam da letra, da escritura, mas acho que o principal motivo era mesmo o ego, né? O fato deles. Nós vamos ler isso daqui a pouquinho, o que eles perderam de poder e de receita nos eventos da Páscoa depois da limpeza do templo, né? Então, uma série de fatores ali que acabaram culminando com isso, que evidenciam o interesse pessoal desses membros do Sinédrio. Então, eles tentavam se auto-enganar, dizendo que Jesus blasfemava quando dizia que era filho de Deus e eles se proclamavam doutores da lei de Deus, mas, na verdade, isso era uma justificativa, né, para suportar os seus interesses pessoais de cada um ali, né? É o que eles estavam tentando fazer, né? Se equilibrar ali na corda. Mas, Mas, Henrique, é, o Caligacha, quando ele concordou com o Lúcifer, nem todo mundo que estava na Terra concordou. Ele concordou. Nem por isso a Terra não ficou, ou Urântia, não ficou de quarentena, ela foi para quarentena, por conta da decisão, até onde eu sei, do Caligacha. E sim, os judeus, eles foram escolhidos, foi uma equipe, eles tiveram, eles avaliaram muitos requisitos daquela comunidade e escolheram aquela comunidade para Jesus nascer. Bom, aí, mesmo que tenha sido um ou outro que tenha escolhido matar Jesus, isso cai também naquela comunidade, porque, querendo ou não, aquelas pessoas, elas representam aquela comunidade, a exemplo da condição da terra. E nós estamos ligados eletroquímico magneticamente, nós estamos ligados. E por todos os circuitos que tem no universo, principalmente aqui. Nós temos arquivos individuais, nós temos arquivos familiares da humanidade, do planeta, do sistema, da constelação, e tem os arquivos cósmicos de todo o cosmo que está no paraíso. Seres são criados para administrar isso, até onde eu entendi. Então, por exemplo, os judeus hoje, o que eles fizeram com aquele. Ah, esqueci, não é velhice, como é que chama? Gaza, se eu não me engano. O que eles fizeram com Gaza? Eu não consigo, eu não consigo defender os judeus. Tanto que tudo que vem dos judeus eu não quero ouvir. Eu não quero ouvir. Então, assim, é como que, se eu conheço Jesus, se eu sei o ensinamento dele, o mínimo que for, é, eu consigo fazer aquilo. Tudo bem, nós somos humanos, nós temos as nossas dificuldades, mas aquilo é muito terrível, é muito terrível. E eu não consigo, por nada, defender os judeus. E eu não quero saber de judeus. Deus me perdoe. Por enquanto, não, eu não tenho estrutura ainda para não conseguir processar aquilo. Então, muitas vezes eu perguntei, Jesus, se o senhor tivesse aqui, o que que o senhor ia fazer? Jesus, o que que o senhor pensa disso? Jesus, o que que o senhor está sentindo sobre isso? Hã? Será como que ele está sentindo isso? Então, assim, eu não consegui defendê-los. Então, por exemplo, se nós temos na família uma ferida
uma dificuldade, um assassinato, isso vai de gerações e gerações até alguém olhar para aquilo e reconhecer, aceitar do jeito que foi e pronto. Então, assim, eles fizeram antes, estão fazendo agora, mas foi só um. Não, não foi só um. Não foi só um. Porque a forma como eles se comportam, como eles falam, é da comunidade. E tudo tem uma consequência. Davi, ele não foi poupado. Ele não foi poupado. Então, nós temos que pagar a nossa fatura. Não tem, não tem saída. Tudo tem consequência, nós estamos numa dimensão de causa e consequência, de polaridade, de vibração, de ritmo, de frequência e de mente. E de gênero, né? Então, assim, eu não defendo judeus até eu conseguir processar isso no meu coração. Não consigo processar. Obrigada, desculpa ter falado muito e desabafado de certa forma. Muito bem, Isabela. Não, que bom que você desabafou aí. Eu espero que você se encontre e consiga enxergar os judeus de outra forma, né? É, evidentemente, todos nós temos ideias formadas. O que nós estamos vendo aqui, o- esse texto que a gente está estudando, é os reveladores dizendo que não é certo a Ai, gente odiar os judeus ou não gostar deles, ou recriminar ou marginalizar os judeus. Isso que os reveladores estão dizendo, olha, vocês não devem ter esse tipo de sentimento. Mas, evidentemente, cada um de nós tem uma percepção das coisas. E essa percepção muitas vezes nos leva a pensar de uma ou de outra forma, evidentemente, não tem o que fazer, né? E nós estamos, de fato, todos interconectados. É por isso que quando alguém erra, afeta a toda a humanidade. O cara está dirigindo lá, né, no trânsito, indo para o trabalho. Eu já falei isso outras vezes, e essa história não foi eu que inventei, né? Está indo lá para o trabalho e, de repente, puta, parou tudo o trânsito, né? Que alguém deu uma batida lá, teve um acidente, ficou tudo parado. Então, alguém cometeu um erro e todas as pessoas que estão passando por ali estão sofrendo com aquele erro, de uma forma ou de outra, né? Então, é natural, quando alguém faz alguma coisa errada, que a gente tenha um rescaldo disso. Assim como é natural que quando a gente faz o bem, haja um contágio disso e beneficie a todas as pessoas que nos cercam, né? É uma coisa contagiante. Então, a gente tem que lutar sempre para fazer o bem, mas ninguém, absolutamente ninguém, que faça o mal pode tomar a decisão por nós de alcançar ou não a Deus. Essa é uma decisão soberana que cabe a cada um de nós. Então, com influência, com negativismo, sem negativismo, ilusões ou não, a verdade é que nós temos o livre-arbítrio e só nós podemos decidir se queremos alcançar o nosso Pai ou não. Ninguém mais pode interferir nisso. Então, é uma coisa que apenas cada um de nós pode fazer isso. Nem Deus interfere nisso. A gente pode dizer, não, mas eu fui influenciado. Não, a decisão é sua, né? Você tem ajustador de pensamento, tem personalidade, tem. Enfim, a gente tem. E, claro, o nosso Pai nos julga com a misericórdia dele, sempre levando em conta a nossa santa ignorância, né? Felizmente para todos nós. Mas, bom, vamos lá. Diga lá, Roberto, meu querido. Bem, essa situação aí dos judeus
é complicado, porque todo mundo se julga no direito de achar que eles não devem ter a terra deles, de expulsar da terra deles, desde os primórdios, o primeiro foram os egípcios, depois os babilônios, depois os romanos. Agora eu pergunto a você, o Henrique, talvez não, aos nossos algum irmão aí que souber, que estiver aí presente, qual que seria essa aliança com Deus se os judeus sempre foram perseguidos e escravizados? Que tipo de aliança é essa? Olha, eu entendo que o tipo de aliança que foi feito, se é que a gente pode dizer que houve aliança, e deve ter havido, porque eles falam disso aí, é porque os judeus foram o primeiro povo na face da terra que adotaram a ideia de um único Deus. Né? Primeiro, um Deus bravo, castigador, né, que era o Yahvé, né? Vingativo? Era vingativo, bravo e todo esse negócio, mas era um Deus único, né? E essa ideia desse Deus foi evoluindo, né? Esse Deus, ele tinha uma razão de ser, que era explorada por alguns profetas para poder disciplinar, doutrinar, estabelecer alguns limites para a população judaica, uma vez que eles eram religiosos e tementes de Deus, né? Então, acho que é por aí, mas diga lá, Caio. Henrique, primeiro pegando do Roberto. Roberto, vamos se lembrar que 2000 anos antes de Cristo veio Melquisedeque. Melquisedeque se implementou em Salém, que é a pequena vila que ia virar Jerusalém, e lá instruiu um monte de gente, e um dos principais pessoas que foram escolhidas para disseminar a palavra foi Abrão. Então ali houve um pacto entre Melquisedeque e Abrão, para levar os ensinamentos e a palavra para aquele povo que estava nascendo naquele momento, né? E a partir dali, vamos se lembrar que houveram vários profetas que vieram, Elias, Jeremias, os dois Isaías, Daniel, e vários que acabaram levando a palavra ou tiveram conhecimentos mais elevados do que era Deus, a divindade, né? Então, naturalmente, aquela nação ela acabou ficando mais preparada para receber ensinamentos de nível mais elevado, que viriam com a vinda de Jesus de Nazaré. Então, por isso que a gente pode falar que é o povo escolhido, não é por ser povo escolhido, é porque ali existia um berço mais propício e mais preparado para disseminar depois os conhecimentos. E se os judeus tivessem aceitado de coração mais aberto, né, e menos cristalizado aquele conhecimento, eles continuariam como sendo o estandarte desse novo conhecimento no mundo, né? Então, quando a gente ouve isso da aliança que foi desfeita, etc., etc., não é uma aliança realmente que houve um pacto, etc., porque o caminho ali estava, em teoria, melhor preparado para disseminação desses conceitos bom, foi uma escolha abandonar esse caminho, tá? Então, acho que isso serve como contexto. E uma outra coisa, assim como eu falei de fake news, né, a gente pode ver que esse julgamento acelerado, com mentiras e um monte de outras coisas que a gente vai ler aí, ele é muito do que hoje a gente chama de justiçamento, né? Justiça é uma coisa. Justiça é uma coisa que um grupo de pessoas, um governo, né, uma sociedade tem direito de fazer. Justiçamento
é tentar fazer a justiça com as próprias mãos, de modo acelerado, e sem as vias corretas, né? E vocês podem ver que depois do julgamento foi um tipo de justiçamento, tá? Então, de novo, aqueles que são vítimas, né, de fake news, de justiçamento, todos podem encontrar, né, isso aplicado o que foi na vida de Jesus. Aélio, Hélio. Estão Eu me não sei ouvindo se... bem? agora sim. Ah, sim. Então vamos lá. É, diferente da Bela, da Isabela, eu tenho uma especial atração, amor mesmo pelo povo judeu. Sinceramente, é um povo que me encanta e me encanta muito. Tanto que eu gasto muito do meu tempo em pesquisa para conhecer a história dessa nação. Apenas para contextualizar, aqui foi falado em pacto. Abraão vivia em Ur da Caldeia, que é o atual Iraque. Ur da Caldeia. Ele era conhecido como hebreu, do povo hebreu. Hebreus são descendentes de Éber. Então, todos os descendentes de Éber são hebreus. E Éber era um descendente de Sem, por isso eles são conhecidos como semita. O Sem era um dos filhos de Noé. Então, Sem, Cão, Jafé. Então, Abraão era do povo semita. E entre os semitas tem o Éber, portanto, hebreus. Aqui no texto, no 3.2, fala de judeus. Judeu já é uma situação completamente diferente. Judeus são aqueles nascidos no território da Judéia, mas também pode ser conhecido como membros da religião judaica. Então, quando a gente falar dos judeus, a gente está falando de uma fração muito pequena dos hebreus. Mas, enfim, é apenas para contextualizar. Então, pela Bíblia, e isso não contraria o livro de Urântia, só contextualizando, o pacto entre os hebreus que deram causa a esses diferentes povos, incluindo os judeus como uma fração desse povo, foi feito com Abrão. Vale lembrar que Abraão e Sara, a esposa dele, eram inférteis e já pessoas maduras que não tinham descendência, não tinham filhos. E que Deus prometeu a Abraão que ele seria o pai das nações em tal quantidade que seria impossível contar, assim como as estrelas do céu. Então, houve um pacto lá no tempo do Abrão. Então, a bem da verdade, vale lembrar também que Abraão é um patriarca de 3 igrejas, ou de 3 religiões, a judaica, a cristã e a dos muçulmanos. Então, é um patriarca muito importante. Então, aqui, quando a gente fala entre um pacto de Deus com o povo judeu, vale lembrar a pessoa de Abraão. Eu não vou falar mais do que isso, grato pela oportunidade. Obrigado, Hélio. Muito bem, pessoal. Salvo novos comentários, prosseguimos aqui na nossa leitura. Seguimos adiante? Ok. Então vamos lá. Quem agora vai nos brindar com a beleza da leitura? porque só uma indicação aí para Hélio. A Hélio tem um capítulo, não é um capítulo, mas um pedaço do livro de Dante que conta a história do povo judeu, mas numa outra visão. É bem legal de ver. E lá conta a história desde as tribos ali, depois de Abrão e depois o quanto eles se espalharam e acabaram ficando em outros lugares. Então, vale a pena e conta a história ali de Abrão também. Obrigado, Caio. Ok. Então, você que está
uma disputa danada, aí todo mundo se acotovelando na fila. Vamos lá, quem é que vai ler para nós aqui? Eu posso ler. Muito Vamos obrigado, lá. Eglin. 4. A situação em Jerusalém. Quando, quando da conclusão do último discurso de Jesus no templo, uma vez mais, os apóstolos ficaram confusos e consternados. Antes de o mestre iniciar a sua terrível denúncia aos dirigentes judeus, Judas havia voltado ao templo, de modo que todos os 12 ouviram essa segunda metade do último discurso de Jesus no templo. É de se lamentar que Judas Iscariotes não tenha podido ouvir a primeira metade, a que oferecia a misericórdia dessa fala de despedida. Ele não ouvira a última oferta de misericórdia aos dirigentes judeus, porque ainda estava em conferência com um certo grupo de parentes e amigos saduceus, com os quais havia almoçado e conversado sobre a maneira mais adequada de desligar-se de Jesus e dos seus companheiros apóstolos. E foi enquanto ouvi a acusação final feita pelo mestre aos líderes e dirigentes judeus que Judas se decidiu finalmente e completamente por abandonar o movimento do evangelho e lavar as suas mãos quanto ao empreendimento inteiro. Entretanto, ele deixou o templo em companhia dos 12. Foi com eles ao Monte das Oliveiras, onde, com os companheiros apóstolos, ouviu aquele discurso fatídico sobre a destruição de Jerusalém e sobre o fim da nação judaica, e permaneceu com eles naquela noite de terça-feira no novo acampamento perto de Getsemane. A multidão que ouviu Jesus, de um apelo misericordioso aos líderes judeus, passar aquela noite súbita e severa reprimenda, passar aquela súbita e severa reprimenda que beirava a denúncia implacável, estava atônita e desconcertada. Naquela noite, enquanto o sinédrio reunia-se para dar a Jesus a sentença de morte, e enquanto o mestre ficava sentado com seus apóstolos e alguns dos seus discípulos no Monte das Oliveiras, predizendo a morte da nação judaica, toda Jerusalém estava entregue à discussão séria e reprimida de uma única questão: o que farão com Jesus? Na casa de Nicodemos, mais de 30 judeus proeminentes, crentes secretos do reino, encontraram-se e debateram sobre o curso que deveriam seguir no caso de advir uma ruptura aberta com o Sinédrio. Todos os presentes concordaram que fariam um reconhecimento público da sua fidelidade ao mestre, exatamente no momento em que ficassem sabendo da sua prisão. E foi exatamente isso o que fizeram. Os saduceus, que agora predominavam no Sinédrio, controlando-o, estavam desejosos de livrar-se de Jesus pelas razões seguintes. 1. Eles temiam que a predileção popular crescente, dedicada pela multidão a Jesus, ameaçasse colocar em perigo a existência da nação judaica, por um possível envolvimento com as autoridades romanas. 2. O zelo de Jesus pelas reformas no templo afetou diretamente as suas rendas. A limpeza do templo prejudicou os seus bolsos. 3. Eles sentiam-se responsáveis pela preservação da ordem social
e temiam as consequências da expansão posterior da nova e estranha doutrina de Jesus sobre a irmandade dos homens. Os fariseus tinham motivos diferentes para querer ver Jesus sendo levado à morte. Eles temiam-no porque, primeiro, ele estava empenhado em fazer oposição ao domínio tradicional que eles mantinham sobre o povo. Os fariseus, sendo ultraconservadores, ressentiram-se amargamente dos ataques supostamente radicais ao seu prestígio consolidado de educadores religiosos. 2, eles sustentavam que Jesus violava a lei, que ele demonstrou uma grande desconsideração pelo sábado e por inúmeras outras exigências legais e cerimoniais. 3, eles acusavam-nos de blasfêmia porque ele referia-se a Deus como ao seu Pai. E 4, e agora eles estavam profundamente enraivecidos com ele por causa da parte final da sua elocução de despedida, com amargas denúncias pronunciada naquele mesmo dia no templo. O Sinédrio, havendo formalmente decretado a morte de Jesus e havendo emitido ordens para a sua prisão, suspendeu a reunião nessa terça-feira, quase à meia-noite, após concordar em reunir-se às 10 horas da manhã seguinte na casa de Caifás, o sumo sacerdote, com o propósito de formular as acusações sob as quais Jesus deveria ser levado a julgamento. Um grupo pequeno de saduceus havia proposto factualmente que eles se desfizessem de Jesus por meio de um assassinato, mas os fariseus negaram-se terminantemente a aprovar tal procedimento. E essa era a situação em Jerusalém e entre os homens, nesse dia memorável, enquanto, ao mesmo tempo, um vasto concurso de seres celestes pairavam sobre a grave cena na terra, ansiosos, todos, por fazerem algo para ajudar o seu amado soberano. Todavia, estavam impotentes para agir efetivamente, pois se viam refreados pelos seus superiores no comando. Muito bem, muito obrigado, Egli. Vamos lá, pessoal. O que a gente pode destacar desse texto? Jesus precisava passar por esse processo? Foi ele que decidiu passar por esse processo? Não. Ele impediu dos anjos ajudarem em todo o trajeto, né, do processo. Tem algumas coisas importantes aqui para a gente lembrar. A morte de Jesus não foi planejada por Jesus, nem pelo pai dele, nem pelo nosso pai. Então, não houve um direcionamento, seja do pai ou de Jesus, para que o episódio da morte dele evoluísse daquela forma. Isso é uma coisa. A outra coisa, evidentemente, eles tinham a ciência do que ia acontecer. Porque o pai consegue ver o fim a partir do início. Então, Jesus sabia exatamente o que ia acontecer com ele. E ele pediu lá para o pai, ó, me livra desse cálice aí. No final, ele acabou aceitando que ele tinha que passar por aquilo ali. Não é que tinha que passar porque ele, filho de Deus, tinha que passar por isso.
Ele tinha que passar por isso porque qualquer outro homem, e ele estava aqui na condição de um homem entre nós, se fosse julgado dessa forma que ele foi, condenado dessa forma que ele foi, teria que passar por aquilo ali. Evidencia, claro, uma maldade dos homens, mas Jesus não foi a única vítima dessa maldade. Como auto-otorgante de si mesmo para nós na condição de homem, cumprindo a sétima auto-outorga, ele teria que morrer como um mortal normal do reino. Ou seja, ele teria que passar pelo episódio da morte. Isso faz parte da auto-outorga dele, mas esse episódio não teria que ter sido essa violência que foi. Isso foi consequência, reação dos próprios homens que dessa forma agiram. Por que que Jesus teria que passar pela morte normal como um homem qualquer? Porque a auto-outorga na carne pressupõe a morte com a consequente ou subsequente ressurreição, que é a continuidade do ensinamento para todos nós humanos de que sim, nós vamos morrer na carne, mas nós vamos ressuscitar e vamos acordar em um outro lugar que não este daqui. Então, esse processo faz parte do processo da auto-outorga. Mas é evidente que essa violência era desnecessária, não tinha que passar por isso, né? Muito bem, alguém mais? Me chamou a Foi atenção. Sidney. Só um pequeno comentário. Não mudou muita coisa, não, né? Essas arrumações, falcatrua, não mudou muito. É, os homens evoluem muito lentamente, né? Nosso processo, infelizmente, não é fácil. E a gente sempre tem dificuldade de ir desfazendo os nós da nossa ignorância, das nossas ilusões. E então sempre é um processo complicado. Não tem o que fazer. A gente vai continuar tendo esse tipo de problema, né? Uma vez eu comentei que a situação atual do mundo se devia ao fato de que falta na nossa humanidade Deus no coração dos homens. Quase fui linchado por causa disso daí, né? Como assim? Todo mundo tem Deus no coração, tal. A verdade é que se tem Deus no coração, não faz as coisas que estão fazendo aí, né? É, quem tem Deus no coração é amor puro, não é vingativo, não é justiceiro, não é enganador, não quer o bem dos seus irmãos, não, enfim. Então, a verdade é que todos nós, inclusive nós conhecedores do livro de Urante, que temos essa oportunidade magnífica de conhecer um pouco melhor o nosso Pai, nós ainda temos dificuldade de compreender o nosso Pai e de aceitar a ideia de que ele não fica fazendo pegadinha para pegar a gente, para derrubar, para armadilha, para, puta, vou ferrar esse cara aqui. Então, Deus tem mais o que fazer, né? Assim como Deus tampouco engendra essas situações que nós vivemos, como Jesus falou, olha, a maior parte dos problemas que os homens vivem
são criados por eles mesmos, ou é uma consequência natural do processo evolutivo, não tem o que fazer. Então, se a gente prestar atenção, a gente vai ver que a maioria dos problemas que nós temos são problemas que são formados na nossa cabeça por falta de entendimento, das coisas do nosso reino, do reino de Deus. A gente atribui demasiado valor a determinadas coisas e nos esquecemos muitas vezes daquilo que realmente é importante, daquilo que é relevante, né? Então a gente vai caminhando assim, aos trancos e barrancos, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Geralmente, a gente não tem uma atitude muito diferente daquela dos membros do Sinédrio. Pode ser diferente na gravidade das nossas ações, que pode ser menos grave do que aquilo que eles fizeram, mas o pano de fundo geralmente é o mesmo, é um egocentrismo, aquele negócio de colocar na cabeça que existe uma conspiração, de que nós somos vítimas, de fazer fake news, enfim. A maior parte desses problemas nós mesmos é que criamos. Olá, Lilian. Então, você pode colocar ali o 170, o 4.3, Eu que vou eu achei. colocar e assim eu já aproveito, porque depois vem o aéreo ali. Vamos lá, Pronto. 4.3. É. Então, ali fala, né, que o Nicodemos e mais 30 judeus proeminentes, então importantes, né, que eles eram seguidores de Jesus secretamente. E eles fizeram ali um pacto, né, quando Jesus fosse preso, que eles iriam, iriam falar que eram fiéis a Jesus, né, que o seguiam certamente. E eles fizeram justamente isso, quer dizer, eles foram muito corajosos. Eles fizeram isso, né? Quando Jesus foi preso. E isso é uma coisa que eu não lembro de ter visto na Bíblia, isso, né? Segui muito tempo a Igreja Católica, alguma coisa a gente conhecia, mas não lembro de ter visto na Bíblia isso. E então a gente vê que a guerra, ou então muitos julgamentos injustos, e mesmo as guerras, né? Elas são decididas pelas autoridades ali que estão no, governando, né? No caso ali, os judeus ali, os saduceus, os fariseus ali, os sacerdotes, eles decidiram ali que Jesus, e pelo que ele tinha dito também, porque ele ofereceu misericórdia, mas ao mesmo tempo ele acusou, ele falou: ó, vocês estão fazendo isso, e disse o que eles eram realmente, né? Então eles quiseram meio, daí foi uma questão ali de vingança também, né? Da parte deles, assim. Então, mas muitos dos judeus, a maioria, creio eu, né, já tinham visto Jesus, já tinham visto os milagres, tudo e acreditavam. Mas essas autoridades influenciaram, mesmo naquela hora lá do crucifica, onde a gente sabe que foi todo um complô contra Jesus ali, de alguns que queriam ver mesmo a morte dele, e o povão que foi todo, né, seguindo aquilo. Então, é isso. Obrigado, Lilian. Oi, Hélio.
sei se você está falando, Hélio, Eu mas estou me batendo aqui, porque eu estou com é, notebook e com celular e os dois estão pifando. Ou aquele aqui, operadorzinho está em frente às máquinas está fazendo bobagem. Mas é, vamos, o texto é bastante longo e aqui cada parágrafo caberia um comentário específico, porque eles são textos complementares com aspectos diferentes. Mas eu não vou cansá-los, eu vou apenas destacar algumas coisas. A primeira delas é com relação aos dois grupos que faziam parte de Sinédrio, que eram os saduceus e os fariseus. A gente entra, a gente sai, a gente entra, a gente sai, a gente entra, a gente sai, e ainda há muita dúvida aqui. Por que essa distinção? Qual é a diferença específica entre saduceus, entre fariseus? E por que eles estavam batendo cabeça entre si, um puxando a corda para um lado, outro puxando a corda para o outro lado, e coisas do gênero. E nesse documento em particular, trata da diferença básica entre os saduceus e os fariseus, que vale a pena começar a ler desde o parágrafo 4 e seguintes. Então, eu acho bastante didático conhecer, é apenas como destaque. Alguém perguntou aqui, e que não é parte efetivamente desse estudo de hoje, pelo menos não está nesse documento, se Jesus não poderia ter acabado com a missão dele aqui muito antes dos acontecimentos da cruz, muito antes dos acontecimentos que o levaram à morte. E até onde eu aprendi do livro de Urântia, que diferem muito, mas em muito, muito, muito dos ensinamentos da Bíblia, Jesus não veio aqui para salvar a humanidade disso, daquilo, ou de uma condenação de morte, não veio aqui purgar o pecado da humanidade, salvá-la, porque por conta do pecado adâmico, ele veio para ganhar mestria na sua última auto-outorga, mestria necessária para ele assumir como soberano do seu próprio universo. E, nesse sentido, ele foi dado como vitorioso, como vencedor, como tendo cumprido a missão dele. Isso esse livro Durante ensinou. Eu não vou andar para frente nem para trás, mas eu aprendi no Durante, se alguém discorda, que depois pode colocar o assunto para consideração. Mas, enfim, Jesus não precisava passar pela morte na cruz. Pelo menos não a partir dos ensinamentos do livro de Urântia, que davam conta que a sétima auto-outorga foi vencida e cumprida por Jesus com muito êxito, muito antes dele, inclusive, começar a obra missionária dele a partir do ano 26. Mas não vou dizer, para não ser enfadonho. Grato, obrigado. obrigado, Hélio, muito obrigado. Ô, Daniel, Só complementar a fala do Aélio, que enquanto ele estava falando, eu fiquei aqui refletindo. É legal e tudo a gente discutir tudo isso aí que todo mundo falou e tudo. É uma parte que fala de um contexto histórico. Mas eu observo a nossa tendência de considerar mais o mensageiro do que a mensagem, sabe? Assim, eu percebo que nas discussões fica muito. Mas e aquela galera lá e não sei o quê, sabe assim, perde um pouco sai assim desse foco, assim, tipo, isso que o Aélio levantou, que ele trouxe assim à tona, era só um comentário mesmo, basiquinho. tá bom, Daniela, basiquinho legal. Ô, de fato, só para complementar um pouco aqui o que o Aélio estava trazendo, do ponto de vista de soberania do seu sistema, do seu universo local, Jesus cumpriu a missão dele antes da data do batismo, né? Lá no Monte Hermon. Ele já poderia ali, se ele quisesse, no que respeita à conquista da soberania do seu universo, e esse era um dos propósitos da auto-outorga dele,
Ele poderia dar por encerrada a sua carreira ali. Mas as auto-outorgas não são realizadas só por conta disso. Nosso Micael, quando veio para cá, ele veio com uma série de objetivos que ele havia discutido com o irmão dele do paraíso, União dos Dias, Emanuel. E uma delas era justamente de revelar o homem a Deus. E Jesus não tinha feito isso ainda, né? Isso aconteceu durante o trabalho público de Jesus. E já na condição dele de consciência completamente recuperada de quem ele era. Então, já não atuando mais, embora estivesse ainda no corpo de um homem, na verdade, ele era Deus, era o criador deste universo. Ele estava aqui encarnado entre nós, mas o trabalho dele ainda era o de a, revelar a Deus a todos os homens. E também, independentemente de ter completado a soberania ou não, todos os Micaéis, sem exceção, quando fazem a 7ª auto-outorga, um dos pré-requisitos é que passe pela morte como ser humano daquele planeta, como eu já tinha falado. Faz parte do processo de vivência, da experiência desses Micaéis, participarem, inclusive, da ressurreição, esse negócio todo, né? Eu não lembro agora o número dos documentos, mas se for preciso, eu vou resgatar para mandar para quem quiser ver. Todos os Micaéis têm que passar pela experiência da morte na 7ª auto-outorga. Mas é verdade, Jesus conquistou a soberania do universo dele ali, pouco antes da data do batismo, né? E ele, sim, se quisesse, do ponto de vista de soberania, poderia dar por terminada a sua missão aqui na Terra. Muito bem. Henrique, Oi. só lembrando que tem uma diferença de adquirir a soberania e de fazer a vontade do Pai, que é beber o cálice por inteiro. E beber o cálice Exatamente. por inteiro é nascer como um humano do reino e morrer como todos os seres humanos morrem. Agora, né, realmente não precisava ter sido de modo violento ou absurdo que foi, tá? Mas só a passagem tinha que ser uma passagem natural, assim como qualquer ser humano passaria. Isso. Obrigado, Caio. Muito bem, mais alguém quer manifestar aí a respeito desse texto? Maravilha, então. Vamos prosseguir aqui. Ainda temos tempo para ler mais um trechinho aqui. Agora já deste documento novo, 176, terça-feira à noite, no Monte das Oliveiras. Vamos lá, quem vai ler para a gente aqui? Posso ler. Boa, Angélica. Estava esperando. Muito obrigado. Terça-feira à noite, no Monte das Oliveiras. Nessa terça-feira à tarde, quando Jesus e os apóstolos passaram diante do templo, a caminho do campo de Getsemane, Mateus chamou a atenção para a construção do templo e disse: Mestre, observa esta espécie de edifícios. Vês as pedras maciças e os belos adornos? É possível que estes
edifícios sejam destruídos, enquanto caminhavam em direção às oliveiras, Jesus disse: Vê estas pedras e este templo maciço? Em verdade, eu vos digo, nos dias em breve virão, não será deixada pedra sobre pedra. Elas serão todas derrubadas. Essas observações, descrevendo a destruição do templo sagrado, despertaram a curiosidade dos apóstolos à medida que caminhavam atrás do Mestre. Eles não podiam conceber nenhum acontecimento a não ser o fim do mundo que ocasionasse a destruição do templo. Para evitar as multidões, ao passar pelo vale do Cedron, a caminho de Getsemane, Jesus e os seus colaboradores pensavam em escalar a ladeira do Monte das Oliveiras até uma certa altura e depois seguir uma trilha até o seu campo particular perto de Getsemane, localizado a uma pequena distância acima da área do campo público. Quando estavam para deixar a estrada que ia para Betânia, eles observaram o templo, glorificado pelos raios do sol que se punha. Enquanto subiam o monte, iam vendo as luzes da cidade e contemplaram a beleza do templo iluminado. E lá, sobre a luz suave da lua cheia, Jesus e os 12 assentaram-se. O mestre falou-lhes e logo Natanael fez uma pergunta. Dize-nos, mestre, como saberemos que esses acontecimentos... que estes acontecimentos estão próximos? Primeiro, a destruição de Jerusalém. Ao responder à pergunta de Natanael, Jesus disse: Sim, eu falarei sobre o templo em que este povo haverá preenchido a sua taça de iniquidade, quando a justiça descerá rapidamente sobre esta cidade de nossos pais. Eu devo deixar-vos em breve e irei para o meu Pai. Depois que eu deixar-vos, cuidai para que nenhum homem vos engane, pois muitos virão como libertadores e arrastarão muitos outros ao erro. Quando escutardes das guerras, é que tem um pontinho aqui que me atrapalha no final, só esperar um minutinho aqui, vou dar uma aumentada aqui. Quando escutardes das guerras, rumores de guerras, não vos perturbeis, pois, apesar de todas essas coisas estarem por acontecer, o fim de Jerusalém ainda não é iminente. Não deveríeis perturbar-vos por causa da fome ou terremotos. Nem deveríeis preocupar-vos se fordes entregues às autoridades civis, nem se fordes peregrinos por causa do Evangelho. Sereis expulsos da sinagoga e colocados em prisões por minha causa. E a alguns de vós eles matarão. Quando fordes levados perante os governadores e legisladores, será para dar um testemunho da vossa fé e mostrar a vossa firmeza no evangelho do reino. E quando fordes colocados perante os juízes, não vos inquieteis de antemão sobre aquilo que deveríeis dizer, pois o Espírito vos ensinará, exatamente naquela hora, sobre o que devereis responder aos vossos adversários. Nesses dias de adversidade, até mesmo os vossos parentes, sob a liderança daqueles que houverem rejeitado o Filho do Homem, irão conduzi-los à prisão e à morte. Durante um certo tempo, podereis ser odiados por todos os homens por minha causa,
Mas mesmo nessas perseguições, eu não vos abandonarei. O meu espírito não vos desertará. Sede pacientes. Não duvideis de que o evangelho do reino triunfará sobre todos os inimigos e que finalmente será proclamada a todas as nações. Jesus fez uma pausa enquanto olhava para a cidade abaixo. O mestre compreendeu que a rejeição do conceito espiritual do Messias e a determinação de apegarem-se com persistência e cegueira para uma missão material, para o libertador esperado, em breve, iriam levar os judeus a um conflito direto com os poderosos exércitos romanos. E essa luta iria resultar apenas na derrocada final e completa da nação judaica. Quando rejeitou-se a sua outorga espiritual e se recusou a receber a luz do céu, do modo como brilhou tão misericordiamente sobre todos, o seu povo estava selando a condenação de si próprios como um povo independente e sem a sua missão espiritual especial na terra. E os próprios líderes judeus, posteriormente, reconheceram que havia sido essa idade terrena do Messias que, direta e finalmente, conduziu à turbulência a qual trouxe a destruição deles. Já que Jerusalém estava para tornar-se o berço dos primeiros movimentos dos evangelhos, Jesus não quis que os seus educadores e pregadores, esse pessoal que fica mandando. Então, eu sei, vou voltar aqui. Já que Jerusalém estava para tornar-se o berço dos primeiros movimentos dos evangelhos, Jesus não quis que os seus educadores e pregadores perecessem na ruína terrível do povo judeu, junto com a destruição de Jerusalém. E por isso, deu essas instruções aos seus seguidores. Jesus estava preocupado com a possibilidade de que alguns dos seus discípulos viessem a se envolver nas revoltas que logo aconteceriam e que assim perecessem durante a queda de Jerusalém. E então André perguntou: mas, mestre, se a cidade sagrada e o templo estão para ser destruídos, e se tu não estiveres aqui para orientar-nos quando devemos abandonar Jerusalém, Jesus disse, quando deveis abandonar Jerusalém? Jesus disse, podeis permanecer na cidade depois que eu tive partido. E mesmo durante esses duros tempos de perseguição amarga, mas quando finalmente virdes Jerusalém sendo ocupada pelos exércitos romanos, depois da revolta dos falsos profetas, então sabereis que a desolação de Jerusalém é iminente. E, pois, deveis fugir para as montanhas. Que ninguém esteja na cidade, nem em seus arredores permaneça para salvar nada, nem aqueles que estiverem fora, que não ousem entrar lá. Haverá uma grande atribulação, pois esses serão os dias da vingança dos gentios. Depois que houverdes abandonado a cidade, esse povo desobediente irá cair no fio da espada e será levado à prisão em todas as nações. E assim Jerusalém será esmagada pelos gentios. Nesse mesmo dia, eu previno-vos, não vos deixeis enganar. Se algum homem aproximar-se de vós dizendo, olhai, aqui está o libertador, ou olhai, lá está ele,
Não deveis acreditar, pois muitos educadores falsos surgirão, e muitos homens serão levados de roldão. Mas não deveis deixar-vos enganar, pois sobre tudo isso eu vos preveni de antemão. Os apóstolos sentaram-se em silêncio sobre a luz da lua durante um tempo considerável, enquanto essas predições surpreendentes do Mestre afundavam-se nas suas mentes confusas. E foi praticamente por causa desse aviso que o grupo inteiro de crentes e discípulos, quando apareceram as primeiras tropas dos romanos, abandonou Jerusalém, encontrando um abrigo seguro ao norte, em Pela. Mesmo depois desse aviso explícito, muitos dos seguidores de Jesus interpretaram essas previsões como se elas se referissem às mudanças que, obviamente, ocorreriam em Jerusalém, quando do reaparecimento do Messias, resultando no estabelecimento da Nova Jerusalém e na ampliação da cidade, para que se transformasse na capital do mundo. Nas suas mentes, esses judeus estavam determinados a associar a destruição do templo com o fim do mundo. Eles acreditavam que era Nova Jerusalém, eles acreditavam que essa Nova Jerusalém abrangeria toda a Palestina e que, ao fim do mundo, seguir-se-ia o surgimento imediato dos novos céus e da nova terra. E assim, então, não era estranho que Pedro dissesse: Mestre, sabemos que todas as coisas passarão quando os novos céus e a nova terra surgirem. Mas como saberemos quando vós ireis retornar para que tudo isso se cumpra? Ao ouvir isso, Jesus ficou pensativo por algum tempo e então disse: Vós errais sempre, pois estáis sempre tentando ligar o novo ensinamento ao antigo. Vós estáis determinado a compreender de que um modo errado todo o meu vós errais sempre, pois estáis sempre tentando ligar o novo ensinamento ao antigo. Vós estáis determinados a compreender de um modo errado todo o meu ensinamento. Vós insistis em interpretar o Evangelho de acordo com as vossas crenças já estabelecidas. Entretanto, vou tentar esclarecer-vos. Obrigado, Angélica. Nada. Muito bom, meus queridos. Abertos os comentários aqui, vamos lá. Alguém quer se manifestar? Henrique, Oi. eu só queria levantar aí que nesse trechinho tem toda a explicação da origem dos falsos profetas, aparecimento de falsos profetas, depois a destruição do mundo, depois o nascimento do mundo e a volta de Jesus. Toda essa teoria, você vê, ela está contida nessa pequena indicação que Jesus fez de um acontecimento que ia passar. E eu quero lembrar uma coisa a vocês aqui, a todos, né? A gente pode acreditar em previsão de acontecimentos através de clarividência, né? Mas tem um lugar no livro de Urântia que diz que para quem é conhecedor das realidades, o mundo ele é muito previsível, tá?
Então, certas ações têm consequências, e essas consequências elas são facilmente entendidas por alguém que compreende o mundo e que a única imprevisibilidade que existe, ela tem a ver com a personalidade. A personalidade é aquilo que torna as coisas totalmente imprevisíveis, tá? Mas a hora que você sai e vê uma crença de um povo, uma nação, as ações que essa nação faz, isso, a consequência é visível, tá? Então, ponto de vista meu aqui, apesar de que Jesus poderia, de repente, utilizar de alguma clara evidência, eu estimo que essa previsão seja basicamente uma interpretação dos fatos, do que iria acontecer, devido àquele sentimento nacional, que existia, né? E como tanto os apóstolos quanto outros judeus ali esperavam a vida de um Messias, que era um Messias político, né, e guerreiro, então fica muito fácil de começar a conectar as coisas, né? E um templo que era grande, de pedra, maciço, e ligar a fim do mundo, ligar a vinda de falsos profetas, e depois ligar a Nova Jerusalém, né? Pai, muito obrigado. Oi, Daniel. Eu fiquei pensando aqui nessa parte que ele estava falando pro Pedro, que ele erra porque ele quer, né, ficar lá nas coisas antigas e tudo. Eu fiquei, gente, mas ele tá falando é comigo ou é com o Pedro? Que é coisa difícil. A gente pega e não, agora todo mundo já veio aí de alguma história, né? E não, agora eu vou pro livro de Urântia, mas a gente nunca esquece, né? Tá associando com a Bíblia, quer comparar com não sei o quê, e quer comparar com o livro tal. Nunca é essa coisa mesmo assim de pegar e não, vou jogar fora aqui. Não, a mente tá sempre associando. Eu achei assim legal essa mensagem final que fez o link com uma conversa que eu ouvi vocês falando no início. Lá, achei massa essa parte. Obrigado, Daniela. Nós somos assim mesmo, a gente tem dificuldade de assimilar o novo. Vamos lá. Oi, Aéreo. Então, esse tópico tem muitos versos, e a bem da verdade, cada um desses versos pode levar a entendimento diverso. Mas ele começou falando sobre a destruição de Jerusalém, mais especificamente sobre a destruição do templo. Mesmo não cristãos reconhecem Jesus como um profeta. Profeta é aquele que enxerga o futuro. Muito embora tem muita gente aqui que é profeta de fatos passados, então não é profeta. Mas vamos falar de profeta que fala do futuro. Jesus é reconhecido como profeta porque no ano 30, que foi o ano da morte dele, ele previu a destruição do templo, do segundo templo, e que acabou acontecendo pelas mãos de Tito, que era o imperador romano. Então, de fato, houve a destruição do templo. E junto com a destruição do templo, a cidade de Jerusalém sofreu um dano terrível. E Jesus falou um pouquinho sobre tudo isso, porque o cerco das tropas do general Tito sobre Jerusalém foi terrível, de tal sorte que prevaleceu a fome, mães comendo os filhos uma das outras para matar a própria fome. Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas o fato é que foi terrível. Mas aqui o texto fala, e muitos, vou dizer, padres e pastores evangélicos usam parte desse texto, a partir da Bíblia, para correlacionar com eventos do Apocalipse, da destruição lá do livro final da Bíblia, de João. Então, muita gente... Ele estava falando especificamente de eventos que aconteceram naqueles 40 anos que separavam o ano 30 do ano 70, mas muita gente traz isso para a história da humanidade até os nossos dias. Então,
fique atento, preste atenção nisso, preste atenção naquilo, não se deixe enganar por isso, se deixe enganar por aquilo, mas, entretanto, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e vai ser um tempo de angústia terrível, como nunca antes visto. Então, como o documento é muito extenso, se fosse parágrafo a parágrafo, a gente poderia ter um comentário diverso. Obrigado pela atenção. Obrigado, Aélio. De fato, é um texto longo. Com alguma outra observação sobre esse texto que nós vimos aí? Não mudou nada. Continua usando Não. medo sobre a população. Jesus está falando de um fato. E eles usam aqueles textos para hoje incutir o medo no povo e controlar as pessoas através disso. Exatamente. Ou seja, pouca coisa mudou de lá para cá, né? E apesar do cristianismo se desenvolver, avançar, não foi bem os ensinamentos de Jesus que foram assimilados. Então a gente continua patinando no entendimento das coisas de Deus e no entendimento da mensagem de Jesus, é claro. Muito bem. Algum outro comentário, pessoal? Eu vou deixar. Diga, Helder. Eu só queria retomar uma coisa que foi comentado a respeito dos ajustadores de pensamento. Sim. Você falou, Henrique, que os ajustadores de pensamento eles foram ministrados, digamos assim, ou a dádiva deles foi dado o, após a infusão do Espírito de Jesus na carne, né, dos seres humanos. Mas isso era a regra geral para todos, ou havia alguns que já tinham o ajustador? Antes da chegada do Espírito da Verdade, muitos mortais recebiam o ajustador, dependendo da evolução individual de cada um deles e dos méritos pessoais de cada um deles. A questão é que a vinda do ajustador, ela implica numa necessidade de uma evolução espiritual que facilite esse processo de assimilação do próprio ajustador em nós. Então, o Espírito da Verdade propicia o terreno fértil para que todos nós possamos aceder a uma iluminação espiritual que justifica a presença do ajustador do pensamento. Então, até essa época, sim, havia mortais que recebiam o ajustador do pensamento, mas não era generalizado para todos os mortais de Urântia. Então, desde a efusão do Espírito da Verdade, todos os mortais de Urântia, com capacidade de escolha, passaram a receber indistintamente o seu ajustador, de forma tal que hoje não tem nenhum que não tenha o seu ajustador, pelo menos essa é a ideia. Porque se eu me recordo bem, os adamitas acho que tinham os ajustadores, né? Sim. Porque Adão e Eva, em uma das contendas que eles tinham, que podiam haver ali fora do Éden, era a questão da residência dos ajustadores.
Então, por isso que eu fiquei assim curioso para saber certo. Se eu puder explicar um pouquinho, Henrique, Pode, claro, Caio. é, Adão e Eva não tinham ajustadores, mas quando eles caíram, foram expulsos do jardim e se tornaram, foram condenados a viver a vida de um vida comum de um humano do reino, eles receberam ajustadores, porque eles eram pessoas instruídas o suficiente para ter ajustadores, tá? Os ajustadores, eles são uma dádiva do Pai às criações imperfeitas dos universos imperfeitos, tá? Os seres humanos, a classe mais baixa de seres com vontade, tá? O que acontece ali na questão do ajustador como uma infusão global para todos os seres humanos, que a gente tem que se lembrar que o Espírito da Verdade, ele funciona como um circuito de gravidade. Ele é como se fosse um circuito de gravidade do Filho, tá? E a partir da hora que esse Espírito ele foi efudido sobre todos, no dia de Pentecostes, basicamente todas as mentes humanas estiveram automaticamente mais atraídas à busca da verdade. E esse ser mais atraídos à busca da verdade possibilita a vinda do ajustador a todos, tá? Uma coisa interessante é que o livro de Urantia fala que o ajustador chega numa criança mais ou menos ao redor de uns 8 anos de idade, quando a criança faz a sua primeira escolha moral, tá? E é ali que vem o ajustador. Então, hoje é uma coisa mais global, em todas as mentes normais, vamos dizer assim. É algo que está em todas as mentes normais. Ô, Caio, no documento 74 do livro de Urântia, fala que a lei moral do Éden era pouco diferente dos 7 mandamentos de Dalamátia, mas os adamitas ensinavam muitas outras razões para esses mandamentos. Por exemplo, a respeito da injunção contra o homicídio, a presença do ajustador de pensamento residente foi dada como um motivo adicional para não se destruir a vida humana. Exato. Então, por isso que eu creio que os adamitas, em sua maioria, já tinham o ajustador. E aí a gente tem que lembrar uma coisa, né? O corpo humano, ele é o berço da alma. E uma das principais razões da raça violeta vir foi melhorar a qualidade do berço. Então, se a gente pensa que os filhos de Adão e Eva já vieram para ser elevadores biológicos e que essa elevação biológica depois propiciou a todos os seres humanos receber ajustadores, então é bem razoável entender que os adamitas tinham já essa capacidade de receber ajustadores. E os filhos de Adão e Eva, apesar de Adão e Eva serem filhos de ordem estrangeira, vamos dizer assim, mas os filhos deles eram filhos desse reino, né? Humanos como a gente. Obrigado. Muito obrigado, Caio e Helder, por ter levantado a questão.